Tema escolhido para esse ano do encontro é os 150 anos da Comuna de Paris. Então, contextualizemos, né? Ao fim da Guerra Franco-Prussiana, já com Napoleão III preso pelas tropas do Bismarck, lá em fevereiro de 1871, Paris estava cercada pelas tropas prussianas. E uma eleição feita às pressas, já em regime republicano, acabou empossando uma assembleia que, curiosamente, tinha 2/3 de monarquistas. E essa assembleia tinha a missão, a estranha missão de negociar um armistício com o comando prussiano. Os monarquistas, então, aprovam condições humilhantes de rendição, né? Além de pagar as reparações de guerra, os franceses perdiam Alsácia-Lorena e ainda tinham que se contentar, né? Tolerar o Guilherme I sendo coroado e proclamando o novo Império Alemão em plena sala de espelhos do Palácio de Versalhes. Então, esse armistício, apesar de selar a paz entre franceses e prussianos, acabou instaurando um cenário caótico na França. E naquele contexto, a 18 de março de 1871, a população de Paris, que ao contrário de boa parte da França havia votado majoritariamente em republicanos, rebelou-se contra um governo que era desprezado e detestado. Como disse o Marx, naquele dia Paris foi acordada por um trovejar que gritava Viva a Comuna! Então, livre do exército por causa da guerra, o centro e a sede do velho poder governamental e, ao mesmo tempo, uma espécie de centro de gravidade social do operariado francês se levantava, na verdade, contra uma tentativa do governo Thiers e de seus fidalgos rurais, como dizia o Marx, de restaurar os poderes imperiais. Ou seja, o Levante foi também para barrar um suposto golpe de Estado que se urdia ali contra a jovem Terceira República. A Guarda Nacional, a esse momento, composta principalmente pela classe trabalhadora, fica ultrajada com o armistício, fica com fortes sentimentos de ter sido traída e decide ignorar a Assembleia e continuar a guerra resistindo ao invasor. Então, insurreta, a população parisiense trata de organizar um novo governo para a cidade. No entanto, como lembra o Kropotkin, a tomada do poder não foi tão dramática quanto outras ocasiões revolucionárias puderam proporcionar. Não chegou efetivamente a correr sangue dos membros do governo. Quando o povo armado saiu às ruas, o governo fugiu. Apesar disso, nessa tomada do poder surge uma nova ideia, exemplo de revolução, que se torna ponto de partida para as revoluções futuras. A comuna, formada pelo seu caráter eminentemente popular ali, tomou medidas simbólicas, como a adoção da bandeira vermelha, mas também tomou medidas práticas, exemplo da série de decretos democratizantes e laicizantes que extinguiram o exército, substituíram esse exército pelo povo armado, instituiu o regime de sufrágio universal, separação entre igreja e Estado, legalização de sindicatos, eleição para cargo público, fim de pena de morte e, principalmente, também educação gratuita, secular e mista. Então, é de fato um governo bastante incisivo. Mas, como obra humana, a Comuna também teve seus problemas, né? E aí vem a crítica do próprio Kropotkin. A Comuna ou tentaram defender e consolidar a Comuna para fazer a revolução social, em grande parte, mas apesar de que em vários decretos eles também podem ser considerados revolucionários. No entanto, a revolução social seria, na verdade, o meio de defender e consolidar a própria Comuna. Em todo caso, aquela experiência indelével seria atacada ali constantemente pelas tropas conservadoras que conseguiram, de fato, invadir a cidade lá pelo 21 de maio daquele ano de 1871. Então, em confronto ali com uma espécie de novo mundo criado em Paris, conspirava o mundo velho de Versalhes, né? O mundo dos representantes, dizia Marx, de todos os regimes defuntos. E o que se seguiu a isso foi a brutalidade que ficou conhecida como a Semana Sangrenta, né? Um extermínio em massa que durou até o dia 28 de maio, e ao final da resistência, Paris tinha dezenas de milhares de mortos, feridos, presos, deportados,
Então, com requintes de crueldade, os reacionários efetivaram, de fato, a sua vingança mesquinha, né? Mas poderia, né? Aí a pergunta que nos cabe, poderia o povo esquecer as lições daqueles comunardos e comunardas, né? Então, neste maio de 2021, em meio a caos e genocídio, a gente rememora a Comuna. 105 anos depois, a despeito de todos os esforços conjuntos de reacionários das mais diversas facetas, a ideia grandiosa da Comuna de Paris permanece viva. E hoje, então, o curso de História do Unipan tem a honra de contar com o camarada Silvio Costa para poder nos falar sobre as suas pesquisas a respeito da Comuna de Paris. O Silvio Costa, gente, é natural de Pirenópolis, no Goiás. Ele estudou em Anápolis, na verdade, mas em 74 ele iniciou seus estudos lá em Ciências Sociais, na UFMG, e acabou concluindo eles em 77 como bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFRJ. Ele volta para Goiás em 78, é aprovado em concurso, se torna professor na área de Sociologia, Teoria e Ciência Política na PUC de Goiás, onde ele leciona até hoje. Em 92, ele vai se especializar em Política Social na Universidade Católica de Goiás, em 94, em Políticas Públicas na UFG, e em 96, na mesma UFG, ele conclui seu mestrado em filosofia, no qual pesquisou lá sobre classes, luta de classes e Estado, com ênfase nos processos de revolução e contra-revolução na França. O Silvio, gente, ele é autor de várias obras, né? Eu vou mencionar só alguns títulos aqui para que vocês tenham conhecimento. Tendências e Centrais Sindicais, o Movimento Sindical Brasileiro, de 78 a 94. Comuna de Paris, o proletariado toma o céu de assalto, que é o livro sobre o qual a gente vai falar hoje, e já tem edições anteriores, mas que agora vai para a sua terceira edição. Revolução e Contra-Revolução na França, né, o primeiro volume, que é intitulado Revolução Burguesa e Contra-Revolução Aristocrática. E ele também organizou um livro chamado Concepções e Formação do Estado Brasileiro, em 2 edições. Gente, em especial, o livro A Comuna de Paris, o proletariado toma o céu de assalto, ele está nos prelos para a sua terceira edição, e você pode, né, vocês aí podem contribuir com esse projeto através do Catarse. Eu vou colocar o link no chat, e lá vocês vão poder acessar as formas de apoio possíveis a partir da plataforma, e na medida em que você escolhe a sua forma de apoio de preferência, você vai não só ajudar o projeto, como também receber exemplares do livro e até outros produtos que estão ali também junto. Outro link importantíssimo é o canal Conhecer Transformar, que é o canal do professor Silvio, no YouTube, onde, inclusive, para onde, inclusive, irá a gravação desse nosso evento. Então, eu vou colocar aqui os 2 links no chat. Eu peço que vocês acessem o link do Catarse e depois também se inscrevam no canal do professor Silvio, o Conhecer Transformar,